Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Viva Mulher. Este projeto que traz histórias reais e inspiradoras. Hoje, nesse episódio especial, nós trouxemos a doutora Viviane Bonde. Vamos conhecer essa mulher? Essa mulher, ela é enfermeira, certo, doutora? Isso. Especialista em estética integral, mãe de 3 filhos, empreendedora, referência no cuidado da saúde e beleza feminina, palestrante, professora, dona de uma plataforma de comunicação com mais de 12 mil seguidores. É muito adjetivo para uma mulher só. Nós precisamos conhecê-la. Doutora Viviane, quero conhecer a doutora Viviane, a Viviane mulher e a Viviane empreendedora. Eu queria perguntar para você como nasceu o seu interesse pela área da saúde e cuidado feminino. Olá, é um prazer estar aqui, primeiramente. Um projeto lindo que eu acredito que veio do coração de Deus realmente. A minha vida inteira, eu sempre gostei de trabalhar com mulheres. E o desejo de trabalhar com saúde e bem-estar, ele surgiu lá atrás, quando eu tive minha filha e eu comecei a conviver com pessoas que trabalhavam com estética, com limpeza de pele, e ali eu comecei a conhecer essa área da estética e do cuidado feminino. E isso foi fortalecido muito quando eu tive um parto muito difícil. E eu conheci uma enfermeira que me inspirou a ser enfermeira. Uma mulher. Uma mulher. E ali eu falei assim, meu sonho agora vai ser enfermeira. Já era esteticista. E ali eu quis ser enfermeira para ajudar mulheres a não passar pela mesma condição que eu passei no meu parto. Então, daí surgiu o meu interesse maior em cuidar de mulheres. E hoje o meu público, 99% é feminino. As minhas alunas também, né, são femininas, são mulheres. Eu trabalho com homens também. Mas esse cuidado com a mulher, ele é totalmente, assim, aflorado em mim. Até mesmo pela história que eu já vivi, né, por ser mulher. Eu percebo que você é uma mulher muito bonita, elegante, vaidosa. E um pouquinho que você falou me trouxe uma mulher cheia de sonhos e propósitos, né? De realmente, de tudo que você faz e de encontro ao propósito, de encontro a mulheres, de encontro a fazer toda uma... levar mesmo a sua voz para essas mulheres, certo? Uhum. Ah, que legal. Olha, eu quero falar com você sobre saúde, fé e comunidade. Sim. Você tem um histórico de atuação em comunidades religiosas. Sim. Como foi essa fase na sua vida? O que você tem para contribuir para nós? Foi uma fase muito importante na minha vida. Que por 20 anos eu ajudei, né, no pastoreio, pastoreei, né, junto com o meu ex-marido, um ministério. E eu cuidava do ministério de mulheres. E ali foi também um cuidado, não só de Deus, mas o meu amadurecimento, né? Convivendo e vivendo histórias de cada mulher e ajudando cada mulher. E ali eu era conselheira, ali eu era ajudadora e cuidadora, né? A essência, e não era nem enfermeira ainda. Então, era a essência mesmo da Viviane ali. Da Viviane, sempre cuidando de sempre mulheres. Cuidando de mulheres. E ali esse ministério foi muito latente na minha vida por muitos anos. E me deu muita bagagem para hoje eu também tratar as minhas pacientes em cabine. Porque você não deixa de ser conselheira, você não deixa de ser ajudadora e nem cuidadora. E em cabine, quando o paciente está na sua maca, você também tem esse cuidado, você também tem esse manejo. Porque cada pessoa está ali não só para cuidar da estética, mas ela também está ali para cuidar da sua saúde mental, do seu bem-estar. Então, é muito importante. Essa carga que eu trouxe, essa vivência que eu trouxe do ministério,
Ele é muito importante para mim. Moldou quem eu sou hoje, na verdade, né? Legal. Eu vejo que essa área de estética, a área da saúde, ela cuida de mulheres, não só por fora, mas por dentro também. Sim. Então, você foi uma cuidadora mesmo de mulheres em todos os aspectos, certo? Sim. Até mesmo porque eu falo assim, toda esteticista, toda enfermeira, também um pouquinho psicóloga, né? Também um pouquinho pastora, também um pouquinho guia espiritual, xamã, tem tudo dentro de um só profissional. Perfeito. Porque a nossa cliente, nosso cliente final, quando ele chega pra gente, ele chega cheio de cargas emocionais. E às vezes aquela imagem refletida que ele está distorcendo, você numa simples conversa, você consegue alinhar e mostrar que a expectativa dela está realmente bem aquém do que ela é e não precisa de tanta coisa para refinar. Então, você acha que essa área que a senhora atua, ela pode mudar a história de mulheres? Mulheres que talvez não tenham mais perspectiva, mulheres que talvez achem que não podem entrar no mercado de trabalho. O que você tem a agregar? Então, como eu sou professora, eu vejo assim, que não existe mais a história da mulher sem expectativa. Hoje, por exemplo, quando a gente recebe nossas alunas, muitas delas estão iniciando, e eu vou te falar, já dei aula para aluna de 60 anos, que está entrando na área da estética agora, está começando a vivenciar a sua história agora, e se empoderando. Até mesmo eu falo que eu tive minha carreira por um tempo paralisada, por vários motivos pessoais. E eu retomei a minha carreira já com 3 filhos, já bem mais velha. E eu falo para elas, nunca é tarde para começar. Até mesmo pela viabilidade financeira. Hoje, na clínica, nós trabalhamos com vários públicos e fazemos questão disso, de trabalhar cursos acessíveis, cursos que podem abraçar mulheres em vulnerabilidade social, mulheres que precisam de ajuda, né? Então, a gente tem isso. Tem preços sociais, vamos dizer assim, cursos mais sociais que abraçam essas mulheres. Que legal. Isso. Por quê? Porque nunca é tarde para começar. Verdade. Porque muitas vezes as mulheres têm uma visão distorcida de si e até mesmo do seu potencial. E eu trabalho muito isso também. Nas minhas mentorias, eu trabalho muito isso. O empoderamento dela como mulher, como pessoa e como profissional. E isso muda histórias. Eu acredito muito nisso. Ai, que legal, doutora. Eu toquei nesse ponto porque a minha mãe, ela ficou 10 anos fora do mercado de trabalho por um relacionamento abusivo. E quando ela retornou, o mercado que acolheu ela foi o mercado da beleza. Então, vendo você aqui, eu falei, gente, que legal. É uma história conectando a outra, né? O que acolheu ela foi o mercado da beleza e ela se tornou cabeleireira para poder sustentar os filhos em casa, né? E olha que legal, após ela se tornar, eu me tornei também. Também, mais uma profissão aí da Mayra, já fui cabeleireira, para ajudar em casa e sustentar a casa. Então, assim, é uma profissão que realmente dá palco para mulheres que precisam recomeçar, que precisam se reencontrar. Sim. Né? Que legal. É muito isso também na parte, por exemplo, há 20 anos atrás, eu dava aula, que foram as primeiras aulas que eu dei de micropigmentação. E a micropigmentação também trazia essas mulheres de volta ao mercado de trabalho. Porque na micropigmentação, não precisa de nível de escolaridade mínima. Então, tem mulheres que saíam de situações de abuso, de situações de vulnerabilidade muito forte, muito grande social, que conseguiam trazer uma renda excelente, mudar de história. Então, era assim também na área de micropigmentação. É fantástico, né? Fantástico. Engana-se que ganha pouco. Não ganha pouco. Dá pra... Ganha bem. Ganha bem. Ganha bem. Se tiver o dom e um bom profissionalismo, Isso. ganha bem. Que legal. Se estudar, vai longe. Então, vamos falar, doutora, sobre a beleza que respeita a natureza do corpo. Você é uma defensora de uma estética mais natural. Ativista. Ativista. O que significa isso na prática? Tá.
O que significa na prática? Quando você vai entender bem o que significa isso, quando a gente fala sobre você olhar para uma pessoa, você não assustar. Por quê? Foto de antes e depois do Instagram, das redes sociais, ela é linda. Mas quando você olha a pessoa pessoalmente, você leva um susto. Então, as minhas clientes e o perfil do meu trabalho é que você olha para o rosto daquela pessoa e fala assim, nossa, que mulher bonita. Ela não parece ter a idade que tem. Essa é a estética natural. E a base dela é a estética regenerativa. É a estética que vai trabalhar a biorregeneração, que vai fazer um rejuvenescimento natural nessa pessoa. Sem excesso de preenchimento, sem modificar as formas naturais do corpo, do rosto. Então, esse é o meu trabalho. E esse é o meu trabalho de anos. Anos mesmo. Eu trabalho com, por exemplo, plasma. Plasma sanguíneo. Conheço. Você tira do sangue. E adoro. Exato, que é autólogo. Você não muda a estrutura de um rosto com plasma. Você faz o quê? Bioestímulo de colágeno. Hoje o plasma é uma realidade latente em todo o mundo. Eu trabalho com plasma há mais de 15 anos. Então, ele faz parte da estética regenerativa. Ele é amplamente usado e ele não muda o rosto, mas deixa um rosto mais bonito, mais jovem, sem perder as características que nos fazem diferentes, que nos fazem humanos e que não nos deixa, eu falo que é embonecado, né? Todo mundo com o rostinho padronizado. Então, eu sou contra a padronização. Então, eu sou a favor da estética natural, da projeção da biorregeneração celular que vai retardar o envelhecimento. E o que isso gera psicologicamente na mulher? Se cuidar, ir em busca de melhorias. O que isso gera nas mulheres? Então, hoje, por exemplo, eu acabei de fazer um procedimento numa paciente minha. E essa paciente minha, ela sofre com vários transtornos de ansiedade. E ela falava para mim assim, no início, eu não estou bem, eu não estou feliz com a minha imagem, estou triste, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir para uma festa, eu não consigo tirar uma foto. Então, é uma pessoa que estava em depressão, em um estado de ansiedade muito grande por conta da sua imagem. Quando eu trabalhei minimamente a imagem dela, porque o meu trabalho é mínimo, eu gosto de colocar pouco. Eu falo que o pouco, estrategicamente colocado, ele se torna muito, porque o menos é mais. Então, eu trabalhei o pouco nela, diante disso, da estética regenerativa, da construção, e 15 dias, ela já chegou para mim diferente. Ela já chegou alegre, feliz. Falou, eu estou bem, eu estou bonita. E eu falei, você está mesmo, você não está, você é bonita. E ela estava se sentindo super bem, com outro astral. Já falou, vou para uma festa, já vou sair, já estou indicando uma amiga. O sorriso diferente, um ar diferente. Quando eu recebo essa cliente no retorno, que ela está assim, uau, para ela mesma, e ela não mudou muito, ela só deu pitadas de tratamento, ela se cuidou. Pronto. O trabalho está concluído, né? A construção está feita. Então, eu amo isso. O retorno da autoestima, ela trabalha diretamente na saúde mental feminina. Ela é fundamental. Isso devolve a mulher para o mercado de trabalho, porque ela vai conseguir trabalhar, ela vai conseguir se colocar, ela vai ter o empoderamento, né? Vai fazer com que ela se posicione melhor e consiga altos cargos, ou até mesmo montar uma empresa, falar melhor, tudo isso vai influenciar. Então, é fundamental. Eu falo que a estética, ela é saúde. Eu percebo que na sua fala, é mais importante, claro, que conseguir uma cliente e receber valores monetários, eu vejo que o seu olho brilhou quando você falou, ela retornou feliz, ela retornou dizendo que estava bem. E esse é o maior valor que lhe pagam, certo? Exatamente. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Então, é isso. A mulher se cuidar, a mulher
olhar para si, olhar para a estética externa e a interna faz toda a diferença, consegue se reposicionar no mercado. E estou muito feliz de tê-la aqui, que a minha linha de pensamento é a mesma. Sim, as minhas clientes me indicam bem assim, elas contam para mim, vai lá na doutora Vivi, que ela não vai te empurrar procedimento. Ela vai falar para você que você não precisa. Aí eu falei assim, é por aí mesmo. Porque às vezes a cliente vem com uma expectativa tão alta em procedimentos e a gente conversando com ela vê que não é aquilo que ela quer. Ela não precisa daquilo. Ela precisa de outro tipo de abordagem. Aí nós mudamos a abordagem, fazemos um realinhamento de expectativa e ela sai super realizada e não sai com um rostinho padronizado, ela sai bonita. Ai, que legal. Porque às vezes você mudar uma característica da pessoa, ela pensa que é aquilo que ela quer e na verdade ela vai perder a identidade, vai se olhar no espelho e vai pedir para você tirar. Então, não é só a doutora Viviane na estética, é uma psicóloga, né? Você já paga um tratamento em dois. Dois tratamentos em um. É por aí. Doutora Viviane, vamos falar sobre empreender? Empreendendo com propósito. Eu vejo que se casa muito com o que você me fala, né? Sempre falando do negócio, mas com um propósito, com uma missão. Me conta aí, como foi que nasceu a sua clínica em Águas Claras? Eita, tem uma história bem longa. Dá tempo? Dá tempo. Pode? Eu tinha uma clínica no Guará. E a minha clínica estava estabelecida há 15 anos no Guará. E eu fechei a minha clínica diante de um processo de divórcio. Então, eu fechei a minha clínica e fui para a enfermagem. E fiquei 3 anos na enfermagem. E atendendo a minhas clientes da minha casa no final de semana e à noite. E eu falei assim, meu Deus, aí saí da enfermagem e falei assim, agora não tem como atender as minhas clientes na minha casa mais. Aí eu comecei a trabalhar a domicílio em Águas Claras, porque é onde eu morava. E comecei a trabalhar em Águas Claras a domicílio, comecei atendimento. Você começou, certo? Eu recomecei do zero. Do zero. Porque o processo de divórcio é maravilhoso, né? Então, a gente recomeça realmente do zero. E ali recomecei a minha vida profissional como esteticista e enfermeira esteta. Fui trabalhar em parte de mezanino de salão, de beleza. Fui trabalhar em clínica de extensão de cílios. E aí conheci o meu marido atual. E aí ele falou, nós vamos empreender juntos. Aí eu, não quero mais ser empresária não, porque essa parte administrativa é difícil para eu fazer e a parte técnica, né? Ele, não, eu vou fazer a parte administrativa, você vai fazer a parte técnica. E foi aí que nós juntamos as forças e os financeiros e fomos abrir a clínica na pandemia. Na pandemia. No primeiro Coragem. dia de lockdown. Perfeito. Foi fé? Foi fé. Foi fé. Você tocou num ponto que eu já falei em outros podcasts, que não existe uma profissão, na minha visão, que é para o homem ou para a mulher. Existe a profissão. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que existem homens que vêm para agregar mesmo, que vêm para valorizar a mulher, que existem homens que valorizam o profissional da mulher, existem homens que investem, né, na sua parceira, na sua companheira. Então, às vezes, aquela mistifica, né? Ai, meu marido não me valoriza. Mas não, existem sim. Olha, o esposo da Viviane pegou na mão dela, investiu nela e falou, não, você vai conseguir, você vai... Vamos abrir juntos. Então, existe sim esses parceiros legais que incentivam suas mulheres, que ficam felizes de vê-las crescerem. Isso é muito importante enfatizar, né? Porque às vezes a gente vê um lado tão ruim, tão sombrio, mas também existe o lado bom. Também existe o lado bonito da história, né? E a gente acaba de ver aqui na história da doutora Viviane, que ela encontrou um parceiro e ele incentivou
e ajudou a abrir a clínica. É importante que os traumas vividos e não limitem os nossos sonhos, né? Porque eu poderia falar, não vamos. Eu tive um casamento anterior bem complicado, que não seria da mesma forma, então, e não foi. Eu poderia não falar, não vou fazer isso, né? E também não me relacionar mais com ninguém com medo de não dar certo. Mas foi para somar, foi totalmente contrário ao que eu já vivia anteriormente. Tem como recomeçar. Tem como recomeçar e é muito bom recomeçar. É muito bom recomeçar. E hoje nós estamos em Águas Claras, com uma clínica com o Instituto. Temos a parte de cursos, temos a parte de cliente final, atendemos todos os públicos e é bem legal. Temos parceiros de trabalho, prestadores de serviço. Detalhe, tivemos estratégia para começar a trabalhar na pandemia, e como somos um centro de saúde e bem-estar, trabalhamos com ozonoterapia durante toda a pandemia. Então, nós não fechamos no lockdown, nós continuamos abertos porque nós oferecemos saúde, somos uma clínica de saúde. Então, não somos uma clínica somente de estética. E isso fez toda a diferença. A estratégia também é importante. Importante. Doutora Viviane, você já é a nossa segunda convidada e a história se repete. O marco zero foi a pandemia. Já a segunda história e a outra convidada que veio falou exatamente isso. O meu marco zero, eu tive que recomeçar na pandemia. Eu abri um negócio na pandemia e a pandemia, repito, ela nos trouxe muitas situações difíceis, mas também trouxe histórias inspiradoras. Né? A doutora Viviane ela teve fé, coragem, estratégia, abriu a sua clínica e hoje está sendo um sucesso, né? Um instituto com várias modalidades. Sim. E é só felicidade, né? De ter mulheres que estão vencendo e vencer num período difícil. É mais difícil ainda, né? Vencer numa pandemia, onde a instabilidade é total. É verdade. Parabéns. Obrigada. Olha, acho que a gente falou muito sobre a doutora Viviane, a empreendedora. Eu queria falar sobre a Viviane, né? A mulher por trás dessa capa de super-heroína que salva mulheres na estética, que salva mulheres na saúde delas, em todos os quesitos. Me fala mais sobre você. A Viviane é uma mulher sonhadora, teimosa, mas muito perseverante. A Viviane não para. Sabe aquela pessoa que vai atrás, que sonha, tem uma ideia no banheiro, tomando banho e fala, vamos fazer essa ideia. É a Viviane. Ela não para. Mas também adora sair, adora uma praia, adora um lazer, mas que ama trabalhar e ama o que faz. E eu falo que eu não conseguiria trabalhar em algo diferente. Eu só trabalho com o que eu gosto, realmente, que eu acredito. Então, eu sou muito geniosa. Geniosa. Muito geniosa. Como uma taurina. Taurina. Teimosa, dona da verdade. Mas dizem que taurino gosta de comer, é verdade? Não, imagina. Não, mas taurino não gosta de comer em grande quantidade. Ela gosta de comer coisas boas, certo? Taurino gosta das duas coisas. Confia, gosta das duas coisas. Que legal. Mas eu acho que eu tenho todas as características do taurino. Eu sou ciumenta, gosto de comer, gosto de dormir, gosto de ficar em casa, gosto de sair. Gosta de tudo. Gosto de tudo. Gosto de tudo. Eu acho que você é a única. Eu acho que você é viva. Viva mulher. É isso. Eu acho que é por aí mesmo. Que legal. Olha, olhando para o futuro, doutora Viviane, quais são as suas perspectivas na clínica, suas perspectivas para o futuro? Algum projetinho aí que você possa dar um spoiler pra gente? Uma perspectiva para a Viviane mulher, para a Viviane mãe. Conta aí pra gente o que você espera do futuro. Então, do futuro, eu tenho um plano
para 2026 de abrir uma filial, né, da nossa clínica na Asa Sul, na Asa Norte. Ó, pessoal das Asa Sul, Asa Norte, se preparem, hein? Qual o nome da clínica? Viviane Bond. Clínica Viviane Bond, 2025 agora ou 26? 2026. 2026, Asa Sul e Asa Norte. Asa Sul e Asa Norte. E estou fazendo mestrado, né? Então, tenho planos na vida acadêmica que eu não posso falar, mas tenho planos bem sólidos para a gente começar também em 2026 um novo projeto grande. Então, é esse rumo mesmo que a nossa vida está tomando na área do ensino, na área da edificação e do atendimento também, alicerçando com parceiros. A gente está nesse projeto bem, como é que fala, mas é bem detalhado, mas não posso falar muito dele, senão eu vou falar, porque como boa taurina, eu sou difícil demais de guardar segredo, né? Nossa, conta pra então, mim. No próximo podcast você conta o segredo pra gente. Eu conto, vou deixar. Doutora Viviane, eu percebo, não só em você, em outras mulheres, que nós temos um superpoder. É um superpoder de não deixar a peteca cair em nenhum dos lados, né? Eu vejo que você é empreendedora, você é professora, mãe, mulher, mas já está pensando na área acadêmica, não deixa a área acadêmica de lado, já está pensando em outros negócios. E isso é tão legal de ver, sabe? Nós temos esse superpoder, mulheres, né? Esse superpoder de conseguir mesmo tudo que a gente quer. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter casa, eu quero ser mãe. Você pode, você consegue. Nós conseguimos. Doutora Viviane veio aqui para provar. Outras convidadas já provaram também. Eu provo isso. E você também consegue, você é capaz. Então, vamos falar, doutora Viviane. Vou fazer a pergunta mais polêmica desse podcast. Elas se assustam, mas elas sabem qual é a resposta. Conta para mim quais são as 3 mulheres que mais te inspiram. Assusta. A gente tem que pensar sobre isso, né? Com certeza, a primeira mulher é minha mãe. Porque foi ela que me fez forte. Ela me ensinou a ser forte. Porque a geração da minha mãe é que eram de mulheres fortes, que nós tínhamos que ser empreendedoras, donas da nossa vida, que não tínhamos que depender de ninguém, né? A nossa geração aprendeu isso. Então, minha mãe era uma mulher muito forte. E ela me fez uma mulher forte. Qual o nome da sua mãe? Leila. Ai, dona Leila. Maravilhosa. Então, ela é a primeira mulher que me inspira muito. A segunda mulher que me inspira muito é Ana Nery. Porque é a primeira enfermeira brasileira que mostrou que era possível padronizar, que era possível fazer ações que melhorassem a saúde da população. Legal. Então, Ana Nery é uma referência para mim e para muitas enfermeiras. Ela se destacou, né? Enquanto os homens tomavam conta de tudo, ela se destacou, fazendo um controle muito grande sanitário. Então, salvou muitas vidas. Que legal. E outra mulher que é referência para mim também é uma enfermeira. Porque é uma enfermeira que eu não tenho mais contato com ela, mas eu a conheci na minha clínica em Águas Claras, no Guará, desculpa. Conheci ela na minha clínica no Guará, porque quando eu cheguei grávida do Daniel, do meu segundo filho, eu cheguei chorando na clínica. Eu já era esteticista, ela estava fazendo massagem com uma das minhas massagistas, e eu falei, eu vou ter neném de novo e eu vou sofrer tudo o que eu sofri. Fiquei com medo do meu parto, chorando. E ela falou para mim assim, você não vai sofrer, porque eu vou te ajudar. Você vai fazer um curso comigo de gestante com as enfermeiras e você vai conhecer o seu corpo e você vai conhecer o trabalho de parto e você não vai sofrer. E assim foi. Eu fiz o curso toda semana no hospital, no HMIB. Enfermeira Jerusa. Nunca vou. Jerusa. Maravilhosa. Não sei onde você está, mas você é perfeita. E ali... Vamos fazer essa mensagem chegar na enfermeira Jerusa. Enfermeira Jerusa. Ela foi a minha inspiração. E ali, no meu trabalho de parto, foi
assim, incrível. Eu sabia tudo o que ia acontecer comigo. O meu parto foi natural e foi perfeito. Mesmo sendo menino, com o dobro de quase o dobro do peso da minha primeira filha. E foi um parto fantástico, porque eu me conhecia. E ali eu me apaixonei pela enfermagem. Então, e me tornei enfermeira em seguida. Fui fazer a faculdade de enfermagem. Olha. Então, ela, para mim, é uma das pessoas que são referências. É uma referência para mim, porque mudou a minha vida. Por isso que ela é uma referência. Que lindo. Eu percebo, doutora Viviane, que as mulheres que inspiram outras mulheres foram mulheres que seguraram na mão dessas mulheres. Foram mulheres que falaram assim, não, vem aqui, eu vou te ajudar. E eu acho que a gente tá para isso mesmo, ajudar umas às outras. E faz todo sentido esse projeto, faz todo sentido essa entrevista, faz todo sentido esse podcast, porque eu sei que esse projeto também vai ajudar outras mulheres. E você vai ser inspiração de outras mulheres. Nós vamos ser inspiração para outras mulheres. Estou muito feliz e não queria terminar, mas a gente tem que fazer um encerramento. Sim. E nesse encerramento eu quero que você fale onde é a sua clínica, fale qual é a sua página, suas redes sociais, Instagram, se tiver outras. Compartilhe com essas mulheres, Sigam a gente, sigam as páginas dessas mulheres inspiradoras de Brasília. E fique à vontade. Então, sigam Viviane Bonde, Clínica de Estética. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook. Vai ser um prazer ter vocês nas nossas redes sociais, seguindo. Tem muitas dicas legais, tem muita instrução. Se tiver alguma dúvida, pode nos chamar no privado, a gente tira dúvida. Temos uma equipe muito maravilhosa que está ali para dar todo o suporte para você. Trabalhamos em Águas Claras e nos procure. Eu tenho certeza que você vai ser bem acolhido nas nossas redes sociais. Então, @Viviane Bonde. Isso. Estética. Viviane Bonde Estética. Isso. Então, sigam Viviane Bonde Estética. Se inspire, vá lá, cuide de você, olhe para si. E muito obrigada por nos ouvir e assistir. E queremos agradecer aqui ao Ministério da Mulher, que está apoiando esse projeto, e ao Instituto Orens, que está fazendo a realização. Fantástico. Agradeço também a oportunidade. Adorei. Foi perfeito.